No interior de Minas Gerais, havia um fazendeiro chamado Seu Joaquim que era conhecido em toda a região por sua prosperidade e sabedoria. Suas terras eram as mais produtivas, seu gado o mais saudável, e suas decisões empresariais sempre pareciam acertar em cheio. Durante anos, ele foi procurado por outros fazendeiros que queriam aprender seus segredos, e jornalistas da capital vinham entrevistá-lo sobre técnicas agrícolas inovadoras. Seu Joaquim recebia todos esses elogios com um sorriso gentil, mas quem o conhecia bem percebia algo em comum: quanto mais reconhecimento ele recebia, mais simples ele se tornava. Em vez de construir uma casa maior ou comprar carros mais luxuosos, ele mantinha a mesma vida modesta de sempre. Quando jovens fazendeiros vinham pedir conselhos, ele os ouvia com atenção genuína, como se pudesse aprender algo com eles. Quando recebia crédito por inovações, sempre mencionava os vizinhos que o haviam ajudado, os funcionários que implementaram as ideias, e principalmente, a bondade de Deus que havia abençoado seus esforços. Um dia, um repórter curioso perguntou diretamente: Seu Joaquim, o senhor é reconhecido como um dos homens mais bem-sucedidos da região. Como consegue manter-se tão simples e acessível? A resposta do fazendeiro se tornou famosa na cidade: Filho, quanto mais eu aprendo sobre agricultura, mais percebo o quanto não sei. Quanto mais próspero eu fico, mais claro fica que tudo vem das mãos de Deus. E quanto mais as pessoas me elogiam, mais eu lembro do menino que era, que não sabia nem plantar uma semente direito. A humildade não é algo que você perde quando tem sucesso, é algo que você precisa mais quando tem sucesso. A sabedoria de Seu Joaquim reflete uma verdade profunda sobre a natureza da humildade cristã. Ela não é uma postura que adotamos quando temos pouco a oferecer, mas uma atitude do coração que se aprofunda conforme crescemos em conhecimento de Deus e de nós mesmos. A humildade é talvez uma das virtudes cristãs mais mal compreendidas em nossa época. Muitas vezes é confundida com baixa autoestima, falsa modéstia, ou uma espécie de diminuição própria que nega os dons e capacidades que Deus nos deu. Mas a humildade bíblica é algo muito mais profundo e transformador, é a capacidade de ver a nós mesmos, aos outros, e a Deus com absoluta honestidade e clareza. Jesus, que é nosso modelo perfeito de humildade, nunca se diminuiu falsamente ou negou sua identidade divina. Ele declarou com confiança: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Afirmou sua autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a própria morte. Mas essa mesma pessoa lavou os pés dos discípulos, se associou com pecadores e marginalizados, e se submeteu voluntariamente à cruz mais humilhante. A humildade de Cristo não estava em negar quem ele era, mas em usar quem ele era completamente a serviço do Pai e para o bem dos outros. Ele tinha todo o poder do universo em suas mãos, mas usou esse poder para curar, restaurar e salvar. Ele tinha todo o direito de ser servido, mas escolheu servir. Paulo capturou essa essência da humildade cristã quando escreveu: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A humildade não é sobre ter menos valor, é sobre usar nosso valor para propósitos maiores que nosso próprio engrandecimento. A verdadeira humildade nasce do conhecimento crescente de duas realidades fundamentais: quem Deus é e quem nós somos em relação a Ele. Quanto mais conhecemos a grandeza, santidade, sabedoria e amor de Deus, mais natural se torna uma postura de humildade diante dele. E quanto mais conhecemos a nós mesmos, nossas limitações, nossa dependência, nossa necessidade contínua de graça mais apropriada se torna essa humildade. Isaías experimentou isso de forma dramática quando teve sua visão do trono de Deus. Rodeado por serafins que clamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, sua primeira reação foi: Ai de mim! Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Não era autocondenação destrutiva, mas reconhecimento honesto de sua condição humana em contraste com a santidade perfeita de Deus. Essa experiência não destruiu Isaías, ela o preparou para ser usado por Deus de forma extraordinária. Quando Deus perguntou: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías pôde responder: Eis-me aqui, envia-me a mim. A humildade que nasceu do reconhecimento de sua pequenez diante de Deus paradoxalmente o capacitou para uma grande missão.
Da mesma forma, quanto mais crescemos em nosso relacionamento com Deus, mais claramente vemos tanto sua magnificência quanto nossa necessidade dele. Isso não nos diminui, mas nos posiciona corretamente no universo moral, onde podemos ser usados efetivamente para seus propósitos. No centro da humildade cristã está o reconhecimento de nossa dependência fundamental de Deus. Essa dependência não é uma fraqueza a ser superada, mas uma realidade a ser abraçada. Fomos criados como seres dependentes, projetados para viver em relacionamento íntimo com nosso Criador. Jesus modelou essa dependência em sua vida terrena. Embora fosse Deus encarnado, ele viveu em constante dependência do Pai. Nada posso fazer por mim mesmo, ele declarou. Como ouço, assim julgo. Sua força vinha da oração, sua sabedoria da comunhão constante com o Pai, sua autoridade da submissão à vontade divina. Se Jesus, sendo perfeito, escolheu viver em dependência de Deus, quanto mais nós, com todas as nossas limitações e falhas, devemos reconhecer nossa necessidade de depender completamente dele. Essa dependência se manifesta de formas práticas: buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes, reconhecer que nossos talentos e oportunidades vêm dele, confiar em sua provisão em vez de apenas em nossos esforços. A cultura contemporânea valoriza a independência como uma virtude suprema, mas a sabedoria bíblica nos ensina que a verdadeira força vem de reconhecer e abraçar nossa dependência de Deus. É no reconhecimento de nossa fraqueza que sua força se manifesta mais claramente. A humildade transforma radicalmente a forma como nos relacionamos com outras pessoas. Quando estamos seguros em nossa identidade como filhos amados de Deus, não precisamos mais nos provar constantemente ou nos posicionar como superiores aos outros. Podemos genuinamente valorizar os outros como também criados à imagem de Deus e dignos de respeito e amor. Paulo instruiu os filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso não significa negar nossos próprios dons ou valor, mas significa priorizar os interesses e bem-estar dos outros. É escolher usar nossa posição, recursos e habilidades para elevar outros em vez de apenas para nossa própria promoção. A humildade nos relacionamentos se manifesta em pequenos gestos diários: ouvir genuinamente quando alguém está falando, em vez de apenas esperar nossa vez de falar, dar crédito aos outros por suas contribuições, pedir desculpas quando erramos, admitir quando não sabemos algo, celebrar os sucessos dos outros sem comparação ou inveja. No casamento, a humildade transforma completamente a dinâmica. Em vez de lutar para ter razão ou para que nossa vontade prevaleça, buscamos o que é melhor para o relacionamento e para nosso cônjuge. Nos relacionamentos de trabalho, a humildade nos permite colaborar efetivamente, aprender com colegas, e contribuir para objetivos maiores que nossa própria promoção. Uma das áreas onde a humildade é mais necessária e mais difícil de manter é na liderança. O poder e a autoridade podem facilmente corromper mesmo pessoas bem-intencionadas, transformando servos em tiranos, pastores em mercenários, líderes em demagogos. A liderança cristã deve ser fundamentalmente diferente da liderança secular porque tem seu modelo em Cristo, que disse: aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja servo de todos. Jesus redefiniu completamente o conceito de liderança, transformando-a de dominação em serviço, de autopromoção em autossacrifício. Líderes humildes reconhecem que sua autoridade é delegada por Deus e que devem prestações de contas a Ele por como a usam. Eles veem sua posição como uma oportunidade de servir, não de ser servidos. Buscam desenvolver outros líderes em vez de manter o controle. Tomam decisões baseadas no que é melhor para aqueles que lideram, não no que é mais conveniente para si mesmos. A humildade na liderança também se manifesta na disposição de receber feedback, de admitir erros, e de se submeter à correção quando necessário. Líderes orgulhosos se tornam isolados e inacessíveis, líderes humildes permanecem conectados e responsáveis. Um dos testes mais difíceis da humildade vem quando experimentamos sucesso, reconhecimento, ou posições de destaque. É fácil ser humilde quando estamos lutando ou quando somos desconhecidos. É muito mais desafiador manter essa virtude quando outros nos elogiam, quando nossos esforços são reconhecidos, ou quando alcançamos posições de influência. Davi enfrentou esse desafio quando foi ungido rei de Israel. De pastor desconhecido, ele se tornou o líder da nação mais poderosa da região.
Ele poderia facilmente ter se esquecido de suas origens humildes ou de sua dependência de Deus. Mas ao longo de sua vida, Davi continuou se referindo a si mesmo como servo de Deus, continuou buscando orientação divina, e continuou reconhecendo que todas as suas vitórias vinham do Senhor. Quando enfrentamos sucesso, a humildade nos ajuda a manter perspectiva adequada. Reconhecemos que nossos dons vêm de Deus, que nossas oportunidades são providências divinas, e que nossos sucessos dependem de muito mais do que apenas nossos esforços individuais. Isso não diminui nossa alegria ou satisfação legítima, mas mantém essas emoções em contexto apropriado. A humildade também nos protege dos perigos que acompanham o sucesso, a tentação de nos sentirmos superiores aos outros, a ilusão de que controlamos nossas circunstâncias, ou a arrogância que pode nos levar a decisões tolas. A humildade é fundamental para nossa capacidade de reconhecer nossos pecados e nos arrepender genuinamente. O orgulho nos cega para nossas falhas ou nos leva a justificá-las. A humildade nos permite ver nossa condição real e buscar o perdão e a transformação que Deus oferece. Davi demonstrou essa humildade quando foi confrontado pelo profeta Natã sobre seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Em vez de se defender, fazer desculpas, ou usar sua posição real para intimidar o profeta, Davi simplesmente disse: "Pequei contra o Senhor." Sua disposição de reconhecer seu erro abriu o caminho para perdão e restauração. A humildade no arrependimento envolve várias dimensões: reconhecer honestamente o que fizemos de errado, assumir responsabilidade total sem culpar outros ou as circunstâncias, buscar perdão tanto de Deus quanto das pessoas que ferimos, e tomar medidas práticas para reparar o dano quando possível. Essa humildade também se estende à forma como lidamos com os pecados dos outros. Quando alguém nos ofende, a humildade nos lembra de nossas próprias falhas e da graça que recebemos de Deus. Isso não significa tolerar pecado ou evitar a responsabilização necessária, mas significa abordar situações de conflito com espírito de restauração em vez de retaliação. A humildade é essencial para o crescimento contínuo no conhecimento e na sabedoria. Pessoas orgulhosas acreditam que já sabem o suficiente, que suas perspectivas são sempre corretas, que não têm nada a aprender de outros. Essa atitude os fecha para novas informações, perspectivas diferentes, e oportunidades de crescimento. A humildade, por outro lado, nos mantém abertos ao aprendizado. Reconhecemos que nosso conhecimento é limitado, que outras pessoas podem ter insights que não temos, que sempre há mais a descobrir sobre Deus, sobre a vida, sobre nós mesmos. Essa humildade intelectual é particularmente importante na vida espiritualismo. Não importa há quanto tempo somos cristãos ou quanto conhecemos sobre a Bíblia, sempre há mais profundidades a explorar, mais aspectos do caráter de Deus para descobrir, mais formas de aplicar sua verdade em nossa vida. Jesus elogiou essa atitude de aprendizado quando disse: "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus." As crianças têm uma capacidade natural de admiração, curiosidade e receptividade que os adultos frequentemente perdem. A humildade nos ajuda a recuperar essas qualidades preciosas. A humildade encontra sua expressão mais natural no serviço aos outros. Quando entendemos corretamente nossa posição diante de Deus, como beneficiários de sua graça imerecida, nossa resposta natural é buscar maneiras de abençoar outros da mesma forma que fomos abençoados. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Essa não foi apenas uma declaração sobre sua missão específica, foi um modelo para todos os seus seguidores. A grandeza no reino de Deus é medida não pela posição que ocupamos ou pelo poder que exercemos, mas pela forma como usamos qualquer posição ou poder que temos para servir outros. O serviço humilde pode tomar muitas formas. Pode ser o CEO que trata todos os funcionários com dignidade igual. Pode ser a pessoa talentosa que usa seus dons para ensinar e desenvolver outros. Pode ser o cristão maduro que investe tempo discipulando novos crentes. Pode ser simplesmente a disposição de fazer tarefas que outros consideram abaixo de sua posição. O que caracteriza o serviço humilde não é necessariamente a natureza da tarefa, mas a atitude do coração. É servir não para ser visto ou elogiado, mas por amor genuíno. É servir não apenas quando é conveniente ou quando beneficia a nós, mas porque reconhecemos que fomos chamados para usar nossa vida no benefício de outros.
A humildade não é algo que simplesmente acontece conosco, é uma virtude que deve ser cultivada conscientemente através de práticas e disciplinas espirituais. Como qualquer aspecto do caráter cristão, ela cresce através da obra do Espírito Santo em nós, mas também requer nossa cooperação ativa. A oração é fundamental para cultivar humildade. Quando passamos tempo na presença de Deus, naturalmente ganhamos perspectiva sobre nossa verdadeira posição no universo. A grandeza e santidade de Deus se tornam mais reais para nós, e nossa própria pequenice e dependência se tornam mais óbvias. O estudo regular da Palavra de Deus também alimenta a humildade. As Escrituras consistentemente exaltam a humildade como uma virtude preciosa e advertem contra os perigos do orgulho. Elas nos mostram exemplos de pessoas humildes que foram usadas por Deus de formas extraordinárias, e de pessoas orgulhosas que caíram devido à sua arrogância. A prática da gratidão é outra disciplina que promove humildade. Quando regularmente reconhecemos e agradecemos por todas as bênçãos em nossa vida, fica claro que dependemos completamente da bondade de Deus. Isso nos protege da ilusão de que merecemos ou conquistamos tudo o que temos. A humildade genuína produz frutos belos tanto em nossa vida pessoal quanto em nossos relacionamentos. Pessoas verdadeiramente humildes tendem a ser mais felizes, mais em paz consigo mesmas, e mais capazes de formar relacionamentos profundos e duradouros. A humildade liberta da pressão exaustiva de sempre ter que estar certo, sempre ter que impressionar outros, sempre ter que manter uma imagem perfeita. Quando sabemos quem somos em Cristo, podemos relaxar na segurança de sua aceitação e amor. Podemos admitir quando não sabemos algo, pedir ajuda quando precisamos, e celebrar os sucessos dos outros sem sentir que isso diminui nosso próprio valor. A humildade também nos torna mais eficazes em tudo o que fazemos. Líderes humildes são mais respeitados e seguidos. Amigos humildes são mais queridos e confiáveis. Cônjuges humildes criam casamentos mais felizes e estáveis. Pais humildes criam filhos mais seguros e confiantes. Mais importante ainda, a humildade nos posiciona para receber mais da graça de Deus. Tiago escreveu: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando mantemos uma postura humilde diante de Deus, criamos espaço para que Ele continue trabalhando em nossa vida, nos transformando, nos usando, e nos abençoando de formas que não poderíamos imaginar. Como seu Joaquim descobriu em sua fazenda em Minas Gerais, a humildade não é um destino que alcançamos, mas uma jornada que continuamos. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Quanto mais Deus nos abençoa, mais clara fica a nossa dependência dele. Quanto mais maduras espiritualmente nos tornamos, mais conscientes ficamos de nossa necessidade contínua de graça. Essa perspectiva nos mantém em um estado de crescimento constante. Nunca chegamos ao ponto onde não precisamos mais se humilhar diante de Deus, onde não temos mais nada a aprender, onde não precisamos mais da correção de outros. A humildade é tanto o meio quanto o resultado do crescimento espiritualismo. A boa notícia é que Deus honra e usa pessoas humildes de formas extraordinárias. Ele escolhe as coisas feitas deste mundo para confundir as fortes. Ele exalta os humildes e abate os soberbos. Ele se aproxima dos contritos de coração e habita com aqueles que tremem diante de sua palavra. Quando caminhamos em humildade diante de Deus, descobrimos que essa não é uma vida de diminuição ou limitação, mas uma vida de liberdade, propósito e impacto genuíno. É uma vida que reflete o caráter de Cristo e atrai outros para Ele. É uma vida que encontra sua verdadeira grandeza na disposição de ser pequeno aos próprios olhos, mas grande no serviço ao reino de Deus.